Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Vanessa Mafra, de Língua Portuguesa. Vamos verificar qual é o conteúdo de hoje? Olha só aí! Hoje nós vamos estudar sobre o texto teatral e o nosso objeto de conhecimento é escrita autônoma e compartilhada, planejamento e produção coletiva de narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens como peças de teatro. Então, vamos para a nossa aula! Olha onde eu estou! Quem gosta de teatro aí? Eu! Tenho certeza que vocês também gostam muito de teatro. Então fiquem ligados na aula, porque hoje nós vamos falar sobre o texto teatral. Vamos lá! Vocês sabiam que a arte de representar é bastante antiga? Isso mesmo, viu, meu povo? Desde a pré-história, os seres humanos já utilizavam essa arte para se comunicar. E é muito provável que eles, os homens das cavernas, desenvolveram gestos, que se assemelham ao dos animais. Além disso, eles ensinavam as suas caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Mas atenção, o teatro só tem essa característica que a gente conhece hoje desde o século antigo, mas qual foi o século? 6 a.C., lá na Grécia Antiga. Então vejam que só aí nesse momento que teve essas características, certo? As peças teatrais, em sua maioria, são pertencentes ao gênero dramático do tipo narrativo, porque eles apresentam os elementos da narração. E eles são divididos em atos, que apresentam os diversos momentos da ação e, por exemplo, pode ser o quê? Uma mudança de cenário ou de personagem. Então, vamos lá verificar quais são os elementos desse texto. Eu começo apresentando para vocês as características dele. Olha só, o que ele tem de característica? Ele é um texto encenado, ou seja, ele é feito para representar. Ele é do gênero narrativo, pois já falei para vocês que eles têm o quê? Os elementos da narração, diálogo entre personagens e o discurso direto, pois o personagem tem um poder de voz, certo? Vamos lá continuar. O que ele apresenta mais? Olha só, ele tem também o quê? Atores, plateias e palco, cenário, figurino e sonoplastia. Ele utiliza o quê? A linguagem corporal e gestual e não apresenta narrador. Geralmente, tá, gente? Porque dependendo, pode vir ali um narrador, mas ele é muito rápido, ele não fica a história toda, tá? Então, vamos continuar com a nossa apresentação. Olha só, a linguagem teatral, ela é bastante o quê? Expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual, para apresentar ali para vocês, e também prender a atenção, eles trazem bastante conflito, Tem que ter conflito, senão a gente fica ali perdido. Ou seja, um momento de maior tensão que vai ser resolvido, no decorrer dos fatos, certo? Vamos continuar aí. Olha só o que mais ele traz, elementos da linguagem teatral. Vejam aí os nossos principais elementos que eles vão compor aí. Por exemplo, o tempo, que eu falei para vocês que ele tem, porque ele é um texto narrativo, tem o tempo teatral, ele é classificado em tempo real, que é o que indica a representação, e o tempo dramático, quando ocorrem os fatos narrados. E o tempo da escrita, que indica quando foi produzido a obra. Vamos continuar? O que mais? Além do nosso tempo, ele vai apresentar mais também aqui, o espaço, chamado também de espaço cênico, determina o local em que será apresentada essa história. Já o espaço dramático ocorre no local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Vamos continuar? Mais uma apresentação para vocês.
tem mais um elemento aí, olha só, mais esse elemento, personagens. Segundo a importância, os personagens do textos teatrais, eles são classificados em personagens principais, que nós chamamos de protagonistas, aí nós temos os secundários e os figurantes. Olha só quanta coisa, né? Vamos lá? Esse texto apresenta também estrutura na hora de escrever, né? E aí nós vamos ter dois textos que nós chamamos de principal e o outro secundário. No principal, ele vai apresentar as falas do personagem, né? Que pode ser um monólogo, um diálogo, partes, ou também nós temos o segundo texto que nós chamamos de texto secundário, que ali vai incluir o quê? O cenário, figurino e rubricas. Olha só como esse texto ele é rico. E quando a gente produz, né, eles são divididos em maneiras, né, de maneira linear. Olha só, nós vamos ter o quê? A introdução, que vai apresentar o foco, a apresentação dos nossos personagens, o espaço, o tempo, isso como em qualquer texto, né? E aí vai ter o quê? A complicação ou o conflito, que eu falei para vocês que não pode faltar, que é para deixar a gente atento, né? Que vai o quê? Determinar as peripécias da nossa peça teatral. O clima, esse momento de maior tensão da nossa trama, e o desfecho, que é o desenlace, é quando acaba a ação dramática. Olha só o que a gente traz aí. Vamos lá continuar? Muito bem, vejam aí o texto agora, ó. Com saúde não se brinca, é um texto adaptado, ele apresenta os personagens, que é quem? Narrador, bailarina, internauta. Aí, olha só, o cenário, ele quer um ringue, e aí vem dizendo como ele quer. Logo em seguida, ele apresenta o figurino, a bailarina com roupas esportivas e o internauta com roupas de moda gamer. Depois, gente, ele apresenta o quê? O narrador e a sua fala. Depois, ó, bailarina e a fala da bailarina. E, por último, o internauta e a sua fala. Veja aí que vai ter o diálogo, certo? Olha só. Então, vamos agora verificar esse texto sendo encenado. Vejam aí. Nossa história hoje é um dilema, um duelo, uma pergunta que não quer calar. O que é melhor? Uma vida sem fazer nada? Sem exercícios ou uma vida de suor e muito esforço? Eu sou uma bailarina. Minha vida é dançar. Danço todos os dias e pratico os meus exercícios para não cair no sedentarismo. Eu não me importo com exercício. Minha vida é aqui, ó, na internet. Dá para saber de tudo em tempo real e aí eu não preciso de nenhum exercício para isso. Então, tô feliz assim, viu? Mas não é assim que deve ser, viu? Todos nós precisamos nos exercitar. Pra quê? Exercício é perda de tempo, gente. Olha só o meu corpo. Meu corpo ele já é perfeito, ó. E inclusive eu sou super antenado com tudo que tá acontecendo. Tá tudo certo. Olha, eu até vejo um corpo bonito aí, viu? Mas eu também vejo, ó, uma carinha cansada e que não se alimenta bem. Eu como o que eu quiser, viu? Só em te ver, inclusive, indo de lá pra cá, já me dá até uma preguiça, assim, já me dá uma tontura. Ixi. Olha, tá vendo? Você não está bem. Sedentarismo, isso sim, viu? Viver cansado, sem fazer nada. Você precisa ir ao médico. Médico? Ah, não. É muito longe, gente. Não, prefiro ficar aqui, no computador, tal. Fico sabendo tudo o que tá acontecendo. Inclusive, daqui a pouco eu já vou pegar uns salgados ali, que já tá me dando uma fome e já vou pra lá logo. Olha... Tá ótimo. Eu entendo que nesse mundo globalizado, moderno, cheio de gostosuras, fica difícil se controlar, né? Mas se você não controlar a alimentação com exercícios, você terá um grande problema de saúde. O sedentarismo, você sabia que é a doença do século? Cada vez mais pessoas estão ficando sedentárias, acima do peso. Besteira, gente. Eu vou embora daqui. Você está bem? Não,
Tô, só que eu acho que eu levantei rápido demais, né? Não sei. Sente aí, você que adora a internet, pesquise aí sobre as reportagens falando sobre isso, né? Você vai ver que o sedentarismo é muito perigoso. Caraca, eu não sabia que era tudo isso. Viu só? E aí, você me ajuda a sair desse sedentarismo? Mas é claro, e só se for agora. A gente pode começar dançando. Ai. Muito bem, né? Vejo aí que a peça aborda a importância de se exercitar, né? O sedentarismo não pode acontecer na vida de vocês porque ele faz mal à saúde. Agora que a gente já aprendeu bastante coisa sobre o texto teatral, vamos aplicar o conhecimento com o Aplicando. Nós vamos responder agora uma questão do SEMEAN 2022. Leia o trecho do texto teatral Os Embrulhos de Maria Clara Machado. Os Embrulhos, peça em um ato. Personagens, um casal de velhos, uma criada jovem e um homem, figurantes maquinistas. Cenário, sala de estar da casa dos velhos, uma janela dando para o exterior, uma porta fechada que se supõe dar para fora e outra dando para as dependências da casa. Uma poltrona rodeada de embrulhos pequenos e grandes e de caixas com papel e barbantes. Uma cesta cheia de pequenos objetos, uma mesa ao centro cheia de papéis para embrulho. Uma escrivaninha com pequenos embrulhos e alguns livros, um telefone. Quando abre o pano, o velho está terminando de colar alguns selos num álbum. Ouve-se o barulho de um trator. O velho para e olha para a janela. Depois guarda todos os selos dentro do álbum e começa a embrulhá-lo. Ouve-se o telefone tocar. Cessa o ruído do trator. O velho olha para o telefone em desafio. Chega a velha com uma caixa cheia de barbantes. Para e interroga com os olhos se deve atender. O velho faz assim. Os textos teatrais são constituídos por dois textos, texto principal e texto secundário. O texto apresenta. Letra A, texto principal, pois apresenta a fala das personagens. Letra B, texto principal, pois apresenta a fala das personagens e o cenário. Letra C, texto secundário, apresenta cenário e rubrica. Ou letra D, texto principal e texto secundário. E aí, só pode ser a letra C, né? O texto secundário, pois a gente sabe que é nesse texto que apresenta o cenário, figurinos e rubrica, como acontece a cena, certo? Então, parabéns para quem acertou! E agora nós vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, gente, hoje nós estamos falando sobre o texto teatral, esse texto que tem uma magia, né, que encanta a gente, pois leva a gente para outro mundo. E aí ele apresenta características, coisas bem marcantes dele, como, por exemplo, esse texto, ele é encenado, ele é feito para representar. E aí ele fala o quê? Ele tem uma linguagem corporal e gestual. E como os personagens falam, ele então está utilizando o discurso direto, né? E esse texto também, ele pertence ao gênero textual narrativo, pois eles apresentam o quê? Os elementos da narração. Os principais que geralmente vai aparecer nele é o quê? O tempo, espaço e personagem. Quando a gente vai escrever, nós escrevemos dois textos. O primeiro nós chamamos de principal, onde nós vamos colocar as falas dos personagens. E no segundo, que nós chamamos de texto secundário, ali nós vamos colocar como a gente quer o cenário, o figurino e a rubrica, certo? Então vejam aí esses elementos que marcam, que são super importantes nesse tipo de texto, que é o quê? O texto teatral, certo?
Muito bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. E se você não quer perder nada, quer estar por dentro de tudo e assistir todas as nossas aulas do Contraturno Digital, basta seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal, viu? Tchau, tchau, até a próxima!